fases difíceis da nossa vida nos levam a render-se a Deus. Até os mais incrédulos, aqueles que talvez pouco dão crédito à palavra de Deus ou até mesmo creiam em Deus, muitos, na hora do maior aperto de suas vidas, na hora que se encontram talvez na pior batalha da sua existência humana, essa pessoa, ela procura Deus. Ela procura Deus, e o ser humano, desde o princípio de tudo, por mais que não buscassem ao Senhor, o Deus, o Senhor dos Senhores, que não buscasse o grande Senhor Jesus, eles achavam uma maneira de buscar um auxílio de Deus. Ainda que inventasse, criasse os seus próprios deuses, o ser humano ele pende a querer buscar a Deus. Porém, nós falaremos hoje de um povo que desde o início da sua existência foi um povo que andou controverso a Deus, que andou na contramão da vontade de Deus. Quando andamos na contramão da vontade de Deus, nós temos que estar cientes, convictos, que Deus não me absolverá porque estou fazendo o que eu quero e não o que Ele quer. Existem caminhos que o homem escolhe, diz o livro de Provérbios, que estes caminhos conduzem o homem para um caminho de morte, um caminho de perca, um caminho de dificuldade, um caminho de muitos pleitos e poucos resultados destes pleitos, dessas batalhas enfrentadas. Falando tudo isso, posso talvez até conjecturar e lembrar também aqui para você, lembrando da fase inicial como um cristão, o dia que você entendeu que precisava buscar a Deus. Eu posso dizer para você que como um pastor, hoje com o ofício pastoral, mas em outrora não fui pastor, em outro momento da minha vida eu não era um pregador do Evangelho. Mas me recordo muito bem, desde a minha infância, lembro de minhas tias, lembro de parentes, pessoas, colegas, amigos de família, dos nossos familiares, amigos que vinham até aos nossos familiares, que quando começava a apertar o calo do sapato, quando começava a ter um tempo difícil, essa pessoa falava até no tom de brincadeira: acho que eu tenho que ir para a igreja, tá meio feio o negócio pro meu lado, eu acho que eu preciso falar um pouquinho com Deus. Isso me faz entender que há pessoas que só recorrem a Deus quando está em necessidade. E se você já ouviu esse dito popular, não é bíblico, mas é um dito popular. Quando a gente fala bíblico, é que não tem um texto descrevendo tal assunto, a pessoa muitas vezes cria alguns assuntos, e eu digo que não tem nada de errado, porque se você for olhar na questão histórica, você vai ver que é mais ou menos assim. As pessoas dizem: quem não vem por amor, ele acaba vindo por dor. E não vem por prazer de buscar e adorar a Deus, muitas vezes virá desesperado em lágrimas para que Deus faça alguma coisa. Bom, para que não fique só aqui na minha boca, deixa eu recordar você que quando o Senhor criou o homem, desde Adão e Eva, desde o período de seus filhos, que muito nos faz lembrar que dentro da nossa casa deve-se haver comunhão. Mas a primeira família que existiu, nessa terra, que o Senhor plantou nessa terra, essa família foi a família que condenou toda uma nação, todo um povo. Porque o Senhor tinha um projeto, mas a desobediência do homem, a desobediência de Adão e de Eva, a desobediência deles trouxe uma desgraça para a vida deles. Seus filhos eram trabalhadores, eram esforçados, porém um dia chega a triste notícia que Caim matou Abel. Houve o primeiro homicídio no mundo. Primeira atrocidade, primeira vida a ser ceifada, primeiro sangue a ser derramado com morte nessa terra foi o sangue de Abel. Diz a Bíblia que até hoje o sangue de Abel clama. Até hoje o sangue de Abel, que nada havia feito para receber tal duro juízo de seu irmão, tal duro justiça que ele achou necessário fazer, mas enfim,
Vieram povos, o povo foi crescendo, a nação foi aumentando. Chegamos à era, o período, melhor dizendo, de Noé, que todo o povo que existia na terra era tão corrompido, tão perverso, que Deus então decide destruir tudo. Mas Noé foi achado por Deus, Noé foi encontrado por Deus como o único, ele e sua casa, diferenciado dos demais. Penso eu que para Deus ter destruído todos os seres viventes daquela época e permitir somente Noé, sua família e os animais que entraram na arca com ele continuarem vivos, penso eu que Noé, ele era realmente totalmente na contramão de todas as pessoas do mundo. E eu vou deixar para você uma deixazinha que digo eu, falando como o apóstolo Paulo dizia, digo eu, se você não andar contra o mundo, se as pessoas olharem para você, para as suas práticas e te acharem a melhor pessoa do mundo, se te acharem, não digo que você deva ser uma pessoa má, mas você, eu acredito que não esteja vivendo o projeto de Deus. Porque quando Noé entrou na arca, quem fechou a porta foi o próprio Deus. Não foi o Noé, não foi as suas filhas, não foi os seus genros, não foi sua esposa, não foi nenhum animal. Quem selou a arca foi o próprio Senhor. Sabe por quê? A arca foi fechada por fora. Porque se fechasse por dentro, acredito que talvez o coração bom de Noé, o coração quebrantado de Noé, de uma pessoa boa, de um coração íntegro, poderia sentir o desejo de abrir a escotilha e permitir que alguns entrassem, porque o desespero de muitos era grande. Mas, passando por tudo isso, sabemos que Deus não queria que ninguém mais ali sobrasse. Então, aí começamos a história, aprendemos de Abraão, de Isaac, de Jacó, aprendemos de tantos quantos profetas. Soubemos então que esse povo foi parar no Egito, local onde as pessoas não tinham fé no Senhor, não criam em Deus. Por um período de 400 anos, estou aqui falando, mas esse período não foi tão rápido, foram muitos anos até formar tudo isso. Uma sociedades serem formadas. E quando o povo estava preso no Egito, Deus ouviu, depois de 400 anos de prisão, de escravidão, de um povo que não podia ter nada, ele só trabalhava em troco de comer um pouco de alho, um pouco de cebola, um pouco do que davam para eles, para que eles tivessem força para trabalhar e produzir e fazer crescer o Egito. Nisso, o povo começou a orar. Eles entenderam que precisavam buscar a Deus para que os livrasse, que não era de modo físico, de forma que seu braço teria força para poder vencer Faraó, vencer os inimigos que os colocavam na prisão. Eles entenderam que deveriam buscar a Deus. Eles deveriam buscar o Senhor que fizera com que eles fossem chamados o povo de Deus. O povo de Deus preso porque não buscava a Deus. Quando buscaram a Deus, Deus os livrou, livrando-os de toda a maldade e sofrimento que Faraó e todo o Egito conduziu sobre o povo de Israel 400 anos. 400 anos. Se uma geração viver 100 anos, vamos pensar aqui um século que gera 100 anos. Passaram-se 4 séculos, 4 centenas de anos que passaram-se então para que o povo do Senhor fosse livre. Saindo do Egito, lembrando que Moisés foi o precursor, aquele que, usado por Deus, faz com que o povo então desperte e entenda que a grandeza do que ele estava fazendo não era por sua própria mão, mas era Deus que estava com Moisés. Então, o povo é livre. Quando são livres, a Bíblia fala que eles passaram 40 anos no deserto porque eles não eram povo de guerra. Deus pensa tudo, Deus sabe exatamente como devem ser feitas as coisas para você. Na tua vida em pessoal, em particular, Deus sabe exatamente como devem ser as coisas. Do jeito, da maneira, na hora certa de dar ou de tirar. Deus sabe exatamente. Passados esses 40 anos, morre Moisés, Josué assume a liderança e então eles entram na terra prometida. Entrando na terra prometida, aí conhecemos as histórias
de Samuel, né, o profeta Samuel, conhecemos histórias dos reis de Israel, estes que por sua vez não governaram, não andaram de acordo com as coisas que Deus queria que eles fizessem. Davi andou, Salomão começou andando com Deus, mas e aí então começa a divisão de Israel. A divisão começa quando eles estão bem, quando eles não estão presos na mão de ninguém, que eles têm o direito de, por si só, construírem, adquirirem, melhorarem e fazerem com que a terra fosse cheia de todo o benefício e prosperando com Deus, sempre Deus abençoando. Haviam batalhas, haviam inimigos, filisteus, amorreus, amonitas, haviam inimigos que não eram do povo de Deus, mas Deus sempre sustentou o seu povo, sempre Deus sustentou. Só que chega uma fase que eles estão tão depravados, tão perdidos, tão levados aos seus desejos, como hoje a gente escuta falar bastante, né? Há tanta ostentação, tanta vaidade própria, buscando os seus próprios deuses, que Deus então, pela boca de Jeremias, diz: vocês serão exilados mais uma vez, vocês vão ser escravos. Então o povo mais uma vez torna-se escravo agora na Babilônia. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, por sua vez, um homem muito mau, tomou tudo que Israel tinha conquistado, tudo que Israel conquistou, tinha guardado, ouros, tudo que tinha Israel, a Babilônia destruiu. Então logo nós entendemos que os povos que lutavam contra Israel, com o interesse de derrubá-los, conseguiram ver a destruição de um povo que Deus levantou. Veja, talvez se muitas vezes o que conto para você talvez não é parecido com um pouco da sua vida. Deus levanta, Deus te formou, Deus te fez. A Bíblia fala que do pó da terra nós fomos formados, Ele soprou sobre as nossas narinas o fôlego da vida. E aí então, de modo que esse ser humano, essa coisa criada, diz lá também, lá no livro de Novo Testamento, não vou me recordar agora o versículo, mas como pode a coisa formada por Deus criticar quem o formou? Como pode eu, filho de Deus, criticar o meu pai que me fez do jeito que sou? Veja que esse povo se revoltou contra Deus inúmeras vezes. Criaram para eles imagens, fizeram altos com interesse de a adoração daquelas pessoas ficarem tão presas. Você veja que a intenção daquele tempo, daquele período, que eles criavam seus deuses, era a idolatria, que hoje nós conhecemos bem, sabemos o que é alguém idólatra. Eles criavam aquela idolatria para que as pessoas ficassem tão apegadas àquela idolatria, tão perdidas naquilo, que esquecessem totalmente de Deus. E hoje, vamos trazer para os dias atuais, eu preciso começar a ler, né? O pastor já falou bastante. Nos dias atuais, nós enfrentamos talvez não, quase que certeza, a pior das guerras que o mundo enfrentou. Eu não estou nem falando da Ucrânia e da Rússia, que é algo muito sério que está acontecendo e temos que orar para que acabe esse mal. Mas nós estamos falando de uma doença, de uma enfermidade, com o nome de Covid-19, coronavírus, novo coronavírus, que ouvimos falar inúmeras, milhares de vezes. Não estou nem dando crédito algum para essa corona, mas pense que em um período que todos notaram que uma coisa invisível, um mal que não podia ser, ninguém sabia o que fazer. Hoje existe já alguns tratamentos, mas não havia o que ser feito no início. Todas as casas no mundo inteiro ficaram fechadas, todas as famílias se resguardaram, pessoas morrendo dentro das suas casas e os seus familiares sem saber o que fazer. Então, mais uma vez Deus se mostrou favorável para nós, porque Ele nos livrou. Tenho compaixão e oro por aqueles que perderam pessoas que amam, mas a vida seguiu, está seguindo. Ainda há pessoas com essa enfermidade, até pelo próprio Ministério da Saúde, agora tornou-se uma doença, uma enfermidade da qual já tinha-se no quadro de doenças, já há um tratamento, já há como cuidar das pessoas, já há uma vacinação, enfim. Tudo isso te contei para chegar agora em Ageu. O profeta Ageu, ele teve a sua profecia, não foi longa,
mas foi muito dura e pesada. Não foi muito tempo a profecia de Ageu, não foi um período grande, até porque a Bíblia trata dos grandes profetas e dos profetas menores, e entre os profetas menores está também Ageu. Ageu, ele que por sua vez, voltando agora desse exílio babilônico, agora mais uma vez Deus livra seu povo, eles voltam para sua terra, para Israel, e eles começam então a fazer as suas casas, começam a ter a sua vida natural novamente, começam a viver a sua vida, e Deus chama o Ageu e dá um recado para ele, e fala: olha, eu preciso que você vá até o rei, até o príncipe, aquele que era neto do rei no período que foram presos, levados à Babilônia, o rei Jeoaquim, o neto agora é o Zorobabel, e também o sumo sacerdote Josué. Estes dois são os dois principais que vão ouvir o recado, a profecia a qual vem Ageu trazer, e todo o povo deveria acatar, ouvir e entender o que Deus quer. Quando a gente está caindo, quando a gente está vacilando, Deus vai tentar de alguma maneira, principalmente hoje nós sabemos, Jesus falou: outrora falava pelos meus profetas, hoje eu falo pela minha palavra. Deus vai falar com você pela palavra. Por isso há um interesse grande de você ir para a igreja, ter um pastor de verdade que te ensine, que só não pense só no dinheiro que você tem, que não pense só no que você pode dar, contribuir na igreja, que não só tente fazer você ser uma pessoa, não, essa aqui a pessoa é conhecida, isso aqui eu não posso expor. Não, a Bíblia tem que ser pregada nua e crua, tem que ser exatamente o que está descrito. Então veja que há algumas controvérsias no coração de algumas pessoas, e para poder entrar no assunto, que venceram o Covid, venceram tantos males, câncer, venceu o AIDS, venceu as piores dificuldades desse mundo, venceu a morte, venceu a briga, venceu o ódio, a raiva, venceu a vingança que queriam fazer contra você. Deus fez apagar a ira, Deus livrou a sua vida. Porque na hora do maior aperto que o povo passava, eles clamavam, e Deus então, com sua bondade e misericórdia, livra seu povo. Seu povo voltando agora, saindo daquela opressão e prisão da Babilônia, as primeiras comitivas que estão chegando novamente em sua terra, em Jerusalém, chegando novamente em Israel, escutam essas palavras do profeta Ageu. Vamos fazer a leitura. Versículo 1 diz assim: no ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor. Olha que coisa séria, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, através da obra que ele já conduzia, a Zorobabel, que era filho de Sealtiel, ele que era príncipe em Judá, príncipe é porque vinha da linhagem real, e a Josué, que era o filho de Josadaque, que também era sumo sacerdote, era o chefe dos sacerdotes, dizendo: essas palavras foram encabeçadas no coração de Ageu para transmitir aos chefes, transmitir ali às lideranças. Liderança essa que era Zorobabel, príncipe, que vinha da linhagem real, e ao sumo sacerdote Josué, que era o chefe, aquele que estava acima dos demais sacerdotes. Versículo 2, agora ele fala o que Deus queria para eles. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. O Senhor dá um recado parecendo simples, vamos entender assim, porque esse povo está voltando
do exílio, eles têm que construir suas casas, eles faziam tendas, eles tinham que preparar a terra para poder plantar, eles tinham que preparar poços para poder então tirar água para beber, enfim, eles tinham que construir novamente a cidade, eles tinham que construir novamente a vida deles. A sociedade estava destruída de Israel e eles começam a construir. Só que eles começam a voltar desse período de muita dificuldade, eles saindo, é como uma pessoa que deixa o pecado, que deixa a bebida, que deixa o cigarro, que deixa a droga, uma pessoa que deixa toda uma vida de erros, de adultério, de prostituição, e aí tantos quantos, deixa essa vida de erro e agora começa a viver somente com o intuito de crescer e melhorar seus caminhos no sentido de ter coisas melhores. Não é errado você ter uma boa casa, não é errado você ter um bom carro, um bom trabalho, uma boa profissão, uma boa faculdade, nada disso é errado. Porém o Senhor fala, olha, vocês construíram a casa de vocês, e a casa de vocês está estocada, tudo que há de necessidade para vocês viverem, vocês estão abastados, vocês têm tudo o que vocês precisam. Vocês têm tudo o que necessitam. Lembrando que há poucos momentos atrás nós falávamos desse povo preso. Mas agora com a liberdade, eles não fazem como, por exemplo, foi feito no Egito. Quando saíram do Egito no deserto, eles foram adorar a Deus pelo livramento. Agora, veja que no período que Ageu profetiza eles saem, constroem suas casas, pensando nos seus próprios interesses. Lembre-se que eu vou retomar e vou reiterar, não era errado eles construírem as casas para eles teriam que fazê-lo, mas eles primeiro deveriam ter recorrido a Deus, adorado a Deus, buscado direção de Deus do que fazer. Eu tenho falado sobre isso na igreja. Se você está andando na palavra, Deus tem responsabilidade sobre você. Agora, quando você não está vivendo o que Ele quer, Ele não tem responsabilidade nenhuma. Ele não tem que cuidar de você, porque você não está operando e nem fazendo o que Ele diz. E Ele fala, olha, é tempo de vocês ficarem com a casa de vocês abastecida e a casa de Deus está deserta. É tempo de essa casa que vocês produziram estar cheia. Adianta você ter essa casa cheia de alimentos, cheia de benefícios, melhor televisão, melhor carro. Isso não estou falando dos bens, mas estou dizendo acerca do que o Deus Todo-Poderoso quer falar para eles. Ele quer mostrar para mim e para você que essas coisas são tão fúteis, tão banais, tão pequenas, que eles falam, olha, essa casa está deserta. Essa casa está deserta. E ele fala, olha gente, vamos fazer o seguinte, isso aqui, eu penso Deus tentando fazer a gente parar um pouquinho e pensar. Pare, aplica o teu coração no caminho que você está andando. Para e aplique o seu coração naquilo que você tem feito. Lembra de onde você veio. Lembra de onde vieram seus pais, de onde vieram seus avós, seus bisavós, tataravós. Lembra, pense naquelas histórias que outrora você vivenciou de luta, de batalha, de dificuldade, de aperto. E hoje, para a glória de Deus, você está com a casa estocada, cheia, abastada. Tudo que há de necessidade, além da necessidade, ainda há até como ostentar, porque sobra. Bendito seja Deus. Louvado seja Deus, porque hoje eu não tenho só aquele arroz e aquele ovo que outrora eu e minha mãe fazia ali, mexia a farinha, colocava ali para mim, para ela chorava, eu não entendia as lágrimas dela, não entendia, porque ela não tinha outra coisa para fazer para o filho comer. Mas para mim estava mil maravilhas, eu não entendia que só tinha arroz. Mas quando a gente começa a olhar redes sociais, começa a ver a ostentação que as pessoas têm, a gente começa a desejar o que os outros têm. O povo sofreu porque eles começavam a olhar para outros povos, vendo as práticas que eles tinham, começando a querer buscar os deuses que eles buscavam, com a intenção de fazer o que eles faziam.
as suas promiscuidades. Agora, esse povo, o Senhor fala, olha para trás, olha o teu caminho. Não era nem para você estar vivo, não era nem para você estar de pé. E eu livrei vocês. Sabe o que ele está falando? Para aplicar. Aplicar é o quê? Dedicar. Dedica um tempo hoje, agora. Você está ouvindo essa mensagem? Acabando aqui esse programa, acabando de você de ouvir essa mensagem, Facebook, YouTube, onde você estiver, na TV, para um pouquinho e pensa. Coloque um tempo, determine um período para você olhar para a sua vida. Que caminho que você está seguindo? Eu sou crente, pastor, eu sou da igreja A, da igreja B, da igreja C, faz 20 anos, faz 30 anos. Será que eu não estou com Deus por aquilo que eu recebi, por aquilo que eu tenho? Porque Deus pede para esse povo, olha, para um pouquinho e analisa. Aí Deus começa, eu falo que Deus começou a lhe conjecturar, parafrasear para eles entenderem, pararem e verem, porque eles não estavam percebendo isso. Tem coisas ruins que nós estamos vivendo que nós já estamos aceitando, porque, já foi pior. Então do jeito que tá bom. Não é assim que as pessoas falam? Não é assim lá que o gaúcho fala? Tá bom assim, tia? Bom, que barbaridade. Olha o que diz o versículo 6. Aí o Senhor começa a falar para eles. Vocês semeiam muito e recolhem pouco. Vocês comem, mas vocês não estão se fartando. Vocês bebem, mas não sacia a vossa sede. Vocês se vestem, mas ninguém se aquece. O que recebe um salário, recebe num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Mais uma vez, ele dá ênfase. Quem fala isso é Deus. Aplique o teu coração no seu caminho. Ele fala, veja que você está comendo, mas você continua com fome. E assim, eu não vou entrar aqui ao mérito, também não vou dar corda para ninguém também querer condenar a pregação do pastor. Mas você vai ver que a pessoa está ansiosa, ela vai comer. Ela está nervosa, ela vai comer. A pessoa está querendo comprar alguma coisa, ela vai comer. A pessoa come e nunca está saciada. Ela não consegue ter autocontrole. Aí você vai ver a pessoa começa a ficar um pouquinho mais cheinha. Estou falando literalmente da pessoa que começa a engordar um pouquinho, ela começa a ficar nervosa, começa a se achar feio, começa a se achar feia. Deus já parece não ter mais valia nenhuma, porque ela já começa a pensar até em morrer. Olha quanta coisa desencadeada por não colocar Deus em primeiro lugar. Aí ele fala, olha, vocês estão colocando uma roupa, mas nunca tá bom. Não sei vocês, mas por exemplo, assim, o Silvio mesmo. O Silvio, né, sempre teve guarda-roupas, vários closets de roupa. Mas eu lembro quando eu era criança, minha mãe chamava, era uma muda de roupa. Não sei por quais motivos falava assim, mas eu tinha uma muda de roupa. E tinha dias que, pra gente poder sair de casa para ir pra escola, alguns aí, você tá me assistindo, alguns de vocês talvez nem calçado tinha. Eu tinha um tênisinho velho, um quichute, um conga, quem usou desse negócio, um bamba, né? Era aquele tênisinho velho, que tinha que aguentar 50 anos, porque se ele rasgasse, ia ter que andar descalço. Era um tempo difícil. Hoje você abre a tua sapateira, você escolhe qual você quer para a ocasião que você quer. Olha como Deus tem sido bom. Só que ele fala, você compra um monte de roupa, um monte de calçado, mas nunca está feliz. Tem gente que é compulsiva e vai comprar um monte de besteira que não precisa só porque está ansioso, está nervoso, está preocupado. Mas não faz o que o Paulo disse em Filipenses: antes de você ficar inquieto por qualquer coisa, apresente a sua vida em oração. Não fique inquieto por nada. Aí, para mim não me alongar ainda mais, como já me alonguei bastante, aí o Senhor fala de novo: olha para a tua vida. Você trabalha, mas não tem nada. Você luta para ter uma casa e nem uma casa você tem. Você luta para ter um carro, você tem o carro, mas você termina de pagar um carro, já financia outro. O carro nunca é teu. Você sempre está na mesma batalha. Ah, pastor, mas se não fizer assim, você colocou Deus à frente.
O missionário fala uma coisa que eu acho bem importante. Ele fala, é melhor você passar um dia no amarelo, que você tem que parar, do que o resto da vida no vermelho. É melhor você parar, opa, deixa eu pensar, por que tá assim? Tá assim porque eu tô sendo assim, tá assim porque eu tô querendo ser o que o outro é, tá assim porque eu quero aquilo. Peraí, mas eu preciso fazer o que Deus quer. Se eu colocar Deus à frente, o que vai vir depois é abençoado. Quem vai se encarregar de cuidar de mim é Deus, porque eu vou fazer o que Ele quer. E se eu vou fazer o que Ele quer, Ele vai cuidar do demais. Agora, se eu vou fazer o que eu quero, Deus não precisa cuidar de mim. Aí eu faço o que eu quiser, e aí por conta minha. E por também, se a queda for grande, a queda vai ser só minha. Deus não vai cair. Deus nunca cai. Versículo 8. Aí agora há aqui um incentivo de Deus. Um incentivo de Deus para que o povo desperte. Versículo 8 diz, subi ao monte, tragam madeira, edifiquem a casa, e dela então me agradarei, e nessa casa eu serei glorificado, diz o Senhor. Para a gente poder fazer um simples entendimento, uma revelação, subir ao monte impõe-se uma dedicação. Você já subiu uma montanha? Eu já subi uma montanha? Por exemplo, esses meus amigos, conheço bastante gente na cidade, que os trilheiros, né? Vão para as trilhas, pega as motos, sobe aquelas montanhas. Há um esforço, né? Há um declive ali, a pessoa tem que se esforçar. Subir ao monte, subir significa esforços. O monte nos leva a entender oração. O que esse povo precisava fazer? Dedicar-se e começar a orar. Buscar a Deus, ele fala, traga madeira. Eu acho tão interessante que o Senhor revela pra gente as coisas, né? Suba ao monte, comece a orar mais. Esforce-se mais nas coisas de Deus. Comece a enxergar diferente as coisas de Deus. Pare de pensar só na tua vida. Comece a buscar ao Senhor. Aí você vai ter madeira, ou seja, Ele vai te dar para você o recurso para você construir algo que Deus vai ser glorificado. Glória a Deus. Deus vai ser glorificado por aquilo que Ele dá para você. Se você, a casa que você tem, o carro que você tem, a roupa que você tem, o dinheiro que você tem, isso foi moldado, preparado, enviado por Deus. Até na roupa que você usa, Deus é exaltado. O carro que você entra, Deus é exaltado. A casa que você tem, Deus é exaltado, porque foi tudo construído com a direção que Deus deu. Deus direcionou o que tinha que ser feito. Assim também posso dizer, da mesma maneira que ele fala, eu vou me agradar dessa casa. Sabe o que ele está dizendo? Construa a minha casa. Faça uma casa onde as pessoas virão para render-se aos pés de Jesus. No início, falei bastante, antes de trazer o recado dos versículos de Ageu, comentei sobre o Covid. Um tempo que as igrejas estavam crescendo, o povo vinha para a igreja, mas agora você deixou de ir para a igreja, você deixou de congregar, você já não colabora mais, você não é mais igreja em Cristo, você não é mais, porque você deixou de aplicar teu coração, e o caminho que você está indo, eu não quero ser profeta do caos, mas o caminho que você está indo, a queda vai ser muito grande. A queda vai ser grande, porque Deus está pedindo, olha, aplica, dedique-se a ver por que está assim. E Ele mostra, está assim, 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 por causa disso e disso e disso. Para você sair disso, faça isso, isso, isso. Olha como que Deus ele vai, sabe? Ele vai colocando você em tudo que precisa, tudo que precisa ser feito. Deus ele é bom conosco. Queria eu ter mais tempo para pregar tudo que está escrito aqui. Eu só vou lá no versículo, deixa eu ver. Se Deus permitir, na quinta-feira eu falo mais. Lá no versículo de número 12. Eu não tenho tempo para ler mais, mas o 12 diz assim: Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, o rei e o sacerdote, e todo o resto do povo. Todas as pessoas agora estão sabendo da palavra, não é só mais os dois chefes, mas todo o povo de Deus está sabendo, aqueles que já voltaram do exílio. Seu Deus e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Diante do que você acabou de ouvir, esse homem que tem interesse de trazer a palavra sincera e verdadeira da parte de Deus, o que você ouviu te trouxe temor?
Te trouxe teu coração a entender que você precisa buscar a Deus de verdade? Você entendeu que deve fazer assim? É isso que você entende que deve ser feito? Então tema a Deus. E esse temer não é medo, é respeitar. Respeite essa palavra, aplique o coração na tua vida. Olha o que está acontecendo e vai buscar madeira, vai orar, vai buscar, vai para a igreja. Pare de preguiça. Ah, eu sou muito velho. Diga bem forte aí, ó. O velho é o capeta, o velho é o diabo. Né? O velho é o demônio. Você vai se levantar, vai ser curado, vai para a casa de Deus. E poderia eu falar mais, mas não tenho tempo para isso. Quando a palavra é pregada, você precisa entender e temer a palavra. Respeitar o que Deus quer. Deixa eu orar. Pai, oro por todas as pessoas que me acompanham agora. Os que estão doentes, os que estão enfermos, os que estão em algum tipo de debilidade. Meu Deus, eu peço que o Senhor, meu Pai, promova a cura completa, que haja unção sobre estas águas, para que todos que delas beberem recebam a tua bênção em nome de Jesus. Beba da água ungida.